Pronto. Então, que todos se sintam muito bem-vindos para mais um encontro nosso aqui, mais uma reunião, mais uma terça-feira de muita paz entre todos nós, né? Estão todos com a água do lado? Eu espero que sim. E a gente começa, graças a Deus, com muita paz. E nós vamos pedir para o nosso querido Adriano fazer a nossa oração. Aqui, ó. Tem um microfone aqui, Adriano. Já vou virar para você. Bom, vamos agradecer a Deus nesse momento, agradecer a todos os mentores, mestres, guias e protetores que sempre nos acolhem, nos protegem e principalmente nos orientam. Essa orientação para a nossa evolução e para o nosso dia a dia é extremamente importante. Muitas vezes não acabamos ouvindo de forma tão clara, mas ouvimos em nosso coração, em nossa mente, com a nossa intuição. Ó Senhor, agradecemos sempre ao trabalho de hoje, ao trabalho de auxílio aos nossos amigos perdidos na ignorância, desencarnados e encarnados. Agradecemos, ó Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Mestre Jesus. Então, obrigada, Adriano. A gente, então, tem mais essa terça-feira. A gente sempre lembra um pouquinho sobre os trabalhos do centro, né? O centro está aberto, funcionando normalmente. Os passes são a partir das 19 horas. Então, a gente recebe todas as pessoas. É muito bom que a gente também lembre que, normalmente, aqui no centro, a gente recebe as pessoas, elas tomam um primeiro passe, que a gente chama de passe inicial, é aquele para a gente construir uma harmonia inicial, e depois, de acordo com cada terça-feira, a gente tem o trabalho daquele dia da semana, né? Então, na primeira terça-feira do mês, a gente tem o trabalho de estudos, então a gente lê, todos podem participar, é um dia muito gostoso, porque a gente comenta sobre as questões que estão sendo lidas do Livro dos Espíritos, e todas as pessoas têm a oportunidade, quem está em casa também pode, né, se manifestar, é realmente estudo, uma interação. Depois, nas segundas e nas quartas terças-feiras do mês, a gente tem, como a de hoje, por exemplo, que é a segunda terça-feira do mês, a gente tem o trabalho espiritual, então os espíritos vêm, se manifestam, os trabalhadores dão passagem para eles, e eles têm a oportunidade de serem ouvidos, de serem acolhidos. Os trabalhadores são instrumentos, na verdade, o plano espiritual é que realmente cuida de todos nós, né? E os trabalhos são feitos, nós nos colocamos à disposição do plano espiritual. E os espíritos que se manifestam, eles têm a oportunidade de serem ouvidos, de serem encaminhados, aqueles que aceitam, e de toda forma, todas as pessoas que comparecem recebem um segundo tratamento, e depois têm a possibilidade de irem para casa, neste momento está sendo assim, né? Ou permanecerem aqui no centro para poder participar dessa nossa terça-feira de estudo. Tá? Depois a gente tem a terceira terça-feira do mês, que é a próxima terça-feira, o tratamento perispiritual.
a equipe médico-espiritual também comparece e vai fazer o tratamento daqueles que se manifestarem positivos nesse sentido, quem quiser, tá? E então a gente tem esses atendimentos todos, a gente faz um reforço, hoje até coloquei no nosso grupo, o reforço para que a gente continue com a nossa campanha de a gente ir diminuindo os copinhos plásticos, então esse é um objetivo, né? Respeito à natureza também, e aí a gente traz os recipientes, pode trazer até vazio, completa aqui, toma já um pouco aqui enquanto está sendo recebendo o passe, depois pode levar para casa e vai completando e pode usar da forma que melhor convier, tá bom? Bom, além disso, a gente também reforça a importância de vocês podem ter visto aqui pela imagem, todos continuamos usando máscara, a fim de que a gente também não só proteja a gente mesmo, como proteja as outras pessoas, porque ainda nós sabemos que ainda temos muitas contaminações, variantes. Também a gente reforça o uso, que as pessoas se vacinem. As vacinas têm se mostrado muito eficientes para tirar os sintomas ou diminuir muito fortemente os sintomas dessa doença, né? E hoje a gente vai continuar o nosso estudo, que nós começamos lá no dia 20, que foi a última quarta-feira do mês de junho, e a gente começou a falar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre ectoplasma. Então, só para lembrar, a gente vai lembrar que o termo ectoplasma, ele não consta da codificação feita por Allan Kardec. Por quê? Porque ele só foi criado em 1922 por um médico francês chamado Charles Richet, e ele cunhou esse termo, que vem do grego ecto, que vem de fora, alguma coisa que vai para fora, e plasma, que é alguma coisa que possa ser moldado. Então, esse Charles Richet, ele fazia muitas pesquisas científicas e ele tinha contato também com médiuns de efeitos físicos e ele pôde comprovar exalando o ectoplasma pelos médiuns de efeitos físicos. E ele criou esse termo e cunhou esse termo. Mas na literatura espírita, nós temos sim o uso desse termo nas obras, especialmente nas obras que André Luiz ditou para Chico Xavier. Então, como eu até li alguns trechinhos na semana do dia 20, né, no dia 20 de junho, ele usa esse termo porque realmente é aquela substância que os seres vão exalar, tá? E essa substância, a gente tinha falado da vez anterior, a gente sabe que a gente tem, né? Os espíritos responderam isso, que Deus, matéria e espírito são o princípio de tudo que existe. Mas para que o espírito possa atuar sobre a matéria, é necessário um outro elemento, né? E por que ele não é um quarto elemento e é princípio de tudo que existe? Justamente porque ele é matéria. Claro que numa densidade, numa fluidificação totalmente especial, com características extremamente especiais, mas ainda assim é matéria. Portanto, a gente tem o princípio de tudo, é Deus, o espírito e a matéria. Mas para que o espírito possa agir sobre a matéria, ele tem que se utilizar dessa substância, que é o fluido vital. E o fluido vital é aquilo que anima, né, o ser. Na medida em que acontece a união do espermatozoide e do óvulo, inicia-se uma vida, o espírito ele vai aurir aquela substância que é o fluido vital, ou que a gente fala de fluido universal, e que essa energia vai fazer com que os processos comecem a ocorrer e aquela nossa nova vida vai sendo formada. E nesse processo de desenvolvimento do ser, também, ao mesmo tempo que é utilizado o fluido universal, é também gerado mais energia, né? Então, essa inter-relação entre as energias é o que acontece para a nossa existência, tá? Então, enquanto a matéria está se transformando, ao mesmo tempo que está sendo utilizado o fluido vital, está sendo gerada energia que torna possível a manutenção da nossa vitalidade, tá? E, mais uma vez, a gente vai lembrar, né, como eu disse antes, que o ectoplasma é material, embora tenha
características extremamente especiais, extremamente sutil, e, obviamente, na maioria do tempo é invisível também. Na terça, que foi o dia 20, 21, acho que foi 21, que a gente trouxe esse tema, a gente falou das várias características do ectoplasma, que ele é levemente viscoso, que ele tem a temperatura mais fria, que ele é sensível à luz, especialmente à luz branca. A luz vermelha ainda é menos forte que a luz branca, portanto, é possível, inclusive, haver a possibilidade de se fotografar o ectoplasma sendo emitido quando há pessoas que emitem o ectoplasma de uma forma mais abundante, né? E isso é possível de ser registrado. Eu havia pensado até de trazer algumas imagens, mas eventualmente algumas pessoas podem ficar meio impressionadas. Então, para quem tiver a curiosidade, é tranquilo, entra na internet, vocês vão ver muitas imagens registradas, tá? Existem trabalhos muito sérios relativos a isso, pesquisas que já foram feitas, registros disso. Existem várias formas em que o ectoplasma é utilizado, mas basicamente o que a gente vai aprendendo é que a equipe espiritual, como está no próprio livro dos médiuns até, e também o André Luiz conta, né? Existe toda uma preparação quando há a utilização do ectoplasma para várias funções, daqui a pouquinho a gente fala sobre elas, e que são necessários técnicos espirituais muito especializados para fazer essa utilização. Também existem muitas formas de os espíritos se materializarem. Às vezes ocorre uma materialização de uma forma completa, é formado todo um corpo humano, outras vezes é só parte. Então, assim, o ectoplasma pode ser utilizado, ele é utilizado, ele não é utilizado diretamente, como a gente já aprendeu também na vez anterior. Os técnicos espirituais, eles se utilizam do ectoplasma que os seres estão emanando e ele vai juntar com outras substâncias a fim de ser utilizado isso da melhor forma possível, tá bom? A gente também aprendeu que o ectoplasma, no tratamento perispiritual, ele pode ser utilizado para que os espíritos se tornem visíveis, como eu disse, a materialização, que ela pode ser de forma completa, aparece todo o formato do corpo humano, e outras vezes só o rosto, em outros momentos o ectoplasma também é utilizado para que se materializem instrumentos que são utilizados nas cirurgias espirituais, tá? Como eu tinha trazido e mostrado para vocês da outra vez, esse livro, A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso, ele relata, tem 2 capítulos aqui específicos sobre o ectoplasma, em que ele relata como é que acontece essas materializações lá no lar de Frei Luís, que fica lá no Rio de Janeiro, e que há muitas décadas que o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um oncologista carioca, médico, e que ele atua lá há muitas décadas, e ele conta como é que isso acontece. A utilização do ectoplasma também pode ser feita quando há alguma lesão no perispírito, então os espíritos podem utilizar o ectoplasma para fazer uma recomposição, né? E o ectoplasma também pode ser utilizado como a gente fala aqui, não só nas reuniões de tratamento perispiritual, como também ele é utilizado nas reuniões quando a gente fala do tratamento espiritual, que é essa que a gente tem nas segundas e nas quartas-feiras do mês, né? E como que ele é utilizado nessas reuniões? Como que os espíritos trabalham com o ectoplasma que todos os seres emanam? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer a possibilidade de que os espíritos que estejam se manifestando, eles podem ter uma harmonização feita pelos nossos mentores, para que eles possam voltar a se sentir como que eles estavam quando encarnados. Então, eles têm a possibilidade de enxergar melhor, ouvir melhor, perceber como é que era
quando eles estavam encarnados. Muitos nem sequer têm consciência que já estão desencarnados. Então, realmente, os espíritos protetores, nossos mentores, toda a equipe que trabalha, se utiliza, sim, da emanação dessa energia material que nós emanamos, né? E não só nós, os trabalhadores. Também todas as pessoas que estão no centro, elas podem emitir ectoplasma. E ele vai ser tão mais utilizado quanto melhores forem as condições desse ectoplasma. Tá? E como é que esse ectoplasma pode estar em melhores condições? Quando ocorre uma preparação, né? Então, a gente tem o ectoplasma, ele tem a questão, influencia na produção dele, a alimentação da pessoa, né? Os bons pensamentos, que são as boas energias, né? Então, esse ectoplasma, ele é extremamente importante, utilizado pelos espíritos, a fim de que sejam tratados. Muitas vezes, até algum espírito que esteja se manifestando, ele pode até ter alguma lesão, e os próprios espíritos, que são os técnicos especializados, eles vão utilizar o ectoplasma para fazer uma recomposição, algum auxílio desses perispíritos, desses espíritos que estão desencarnados e estão sofrendo. Tá? Então, às vezes, inclusive, eles fazem alguma recomposição do perispírito, porque há espíritos que, por muito tempo na erraticidade, por questões as mais variadas possíveis, pode até acontecer de alguns espíritos estarem com deformações, né? Então, a gente aqui busca explicar de uma forma mais leve e mais tranquila, mas existem coisas realmente muito mais sérias, né? Existem, inclusive, deformações perispirituais, né, Adriana? Vão assumindo formas conforme o próprio espírito tem, a própria energia, os pensamentos e o grau de evolução. Às vezes ocorrem até deformações no sentido de ser... Animalescas. Animalescas, era essa a palavra que eu estava buscando. De o espírito estar com uma aparência de animal. Então, é importante que a gente saiba dessas coisas, não para poder ficar assustado, nem impressionado, mas para que a gente tenha consciência de que isso é realidade. Isso existe, é real. Tá? Bom, então, além da gente ter atenção para uma alimentação mais leve, sem alimentos de origem animal, ou pelo menos, no mínimo, tirar a carne na véspera, no dia que a gente vem para o centro, isso é importante não só para a gente que trabalha, mas para todos que frequentam, porque faz diferença na emissão da ectoplasma pelas pessoas aqui, tá? E por fim, né, a questão da sintonia dos nossos pensamentos. A questão da sintonia do pensamento buscar ser mais elevado, como a gente sempre fala aqui. Quando a gente está com questões, problemas, dificuldades e tudo mais, e que eventualmente a gente fique entrando numa mais down, mais baixa, e baixa energia, que a gente pense um pouquinho, pare, busca uma oração, busca um livro de boas mensagens, sabe? Buscar sintonizar numa outra frequência. E como eu sempre digo aqui também, essa história de que dizer, porque eu fui no ambiente, ele estava muito carregado, é possível, mas também é importante que a gente adquira cada vez mais a consciência de que a gente só vai se conectar com essa densidade maior quando a gente também estiver emitindo uma frequência mais densa. Então, assim, não é a questão de a gente ficar pensando, a culpa é minha também. Não é questão de culpa, a questão é de responsabilidade, de consciência, de autopercepção. Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai ficando mais tranquila nessa consciência, mais a gente tem condições de se posicionar melhor em cada um dos momentos da vida da gente, tá? É claro também que existe, a gente sabe, a preparação do ambiente, da casa, né? Mas essa preparação que é feita pelos nossos amigos espirituais, muito tempo antes até da gente chegar aqui, ela também pode ser completada, auxiliada pela nossa preparação, tá bom? Então, era
a ideia que eu tinha para trazer hoje, para que a gente sempre pense que tudo o que a gente assimila, aquilo que traz para dentro, a gente também exala, né? E o ectoplasma é uma energia, é material, ela é possível de ser auxiliadora de processos espirituais e ela também pode ser uma energia que pode ser uma dificultadora. Então, cabe a nós, cada um de nós, sempre buscar a nossa melhoria. Então, era esse o meu recadinho de hoje. E lembrando isso, se alguém quiser saber mais, na internet tem, eu selecionei alguns links com informações bem importantes e aí eu pretendo publicar lá no centro. Quando a gente publicar essa reunião agora, eu vou fazer algumas publicações nesse sentido, ponho os links lá e aí fica de elemento de estudo para quem quiser. Vocês vão ver que o que eu falei aqui é bem o resumo de bastante coisa que a gente vai aprendendo também, tá? Espero que tenha sido bom para vocês. Tá vendo? Tá uma palavrinha para nós. Deixa eu ver aqui, que você não acha que é gente, mais fácil aqui do que com o microfone, fica muito longe. Quase derrubando tudo aqui. Boa noite a todos aí. Afastado por algumas semanas aí, peguei um ectoplasma aí meio contaminado do Miguelzinho aí, foi garganta ruim para todo mundo em casa. Bom, teve uma vez que o doutor Evandro, não sei se a senhora comentou, não. O doutor Evandro, ele falou sobre a questão do ectoplasma, né? O quanto era importante para todos nós estarmos em oração quando estivesse acontecendo os trabalhos de cura. Porque eram através dessas vibrações, dessas orações emanadas, que ele conseguia também manipular a questão do perispírito das pessoas que chegavam aqui para fazerem a cura perispiritual. Então, isso é extremamente importante, né? A questão da alimentação, o reforço que a Fran colocou, para os trabalhadores, eu diria, praticamente, é obrigatório, no sentido de, para você receber essa energia e poder doar para outra pessoa, você precisa estar centrado, né? E às vezes tem pessoas que quando chegam aqui falam: nossa, Adriano, eu esqueci, eu comi carne. Eu comi, quando eu vi, eu já estava com a carne na boca e... Bom, acontece. Mas a importância dos trabalhadores, quando chegarem aqui, não comer e naquele dia buscar pensamentos mais positivos, buscar pensamentos mais elevados, porque é um dia de muito trabalho, principalmente para as pessoas mais sensíveis. Tem pessoas que não vão sentir nada, não ver nada, não vão ter essa questão da missão, né? Eu diria que o médium ele tem essa missão, independente se a energia dele está boa ou está ruim, ele vai entrar, ele vai captar, ele vai sentir, ele vai carregar, ele vai vir com o carro cheio para cá. Muitas vezes, quando eu venho, hoje não, hoje eu vim com o Miguel, mas isso não impede de os outros bancos estarem ocupados. O carro está cheio, o carro tem espíritos conversando, tem espíritos falando, e se você não busca ter uma consciência naquele dia de trabalho, sabendo que é importante, que você vai se doar, se colocar para auxiliar o próximo, você vai bagunçar toda a energia, a tua energia, vai bagunçar a energia das pessoas que vêm buscar ajuda. É como se você fosse dar um banho em alguém, só que você está totalmente sujo. Como é que funciona isso, né? Então, primeiramente,
se limpa para poder ajudar alguém a se limpar. É uma coisa bem prática nesse sentido de exemplo. Quando o Dr. Evandro ele fala sobre a emanação da oração, né, se manterem em vibrações, se manterem num pensamento bom, porque eles utilizam essa doação de ectoplasma, né? É importante para a gente perceber que não é o ectoplasma, ele não vem a não ser umas manifestações que acontecem mesmo. Algumas situações aconteceram, teve algumas igrejas que era a Nossa Senhora chorava. Daí pessoas iam pesquisar, e aí percebia que injetavam água em cima, tal, com agulha, alguma coisa nesse sentido. Mas tem situações de manifestações físicas que sim, isso pode ocorrer em pessoas, tem médios que acabam materializando, tem pessoas sérias, tem... Quando você fala de espiritualidade, tem muita gente que manipula as pessoas, né? Acabam manipulando, levando para uma questão mais do místico, e que o místico impressiona, né? O místico, nossa, tirou um tridente de 1,80 m das minhas costas. Poxa, complicado, né? Mas as costas continuam doendo e os espíritos continuam atacando. Então, aonde nós precisamos saber que, por mais que o médium manifeste, por mais que possamos estar ali auxiliando, querendo auxiliar, se nós que estamos em desenvolvimento não observarmos as nossas ações, os nossos atos e palavras, tem uma cerimônia do Vibhuti que é isso, né? Pensamentos, atos e palavras. Do nosso dia a dia, fica difícil. Eu sou uma pessoa que sou imperfeito. Eu não, tanto que estou aqui, né? Se eu tivesse perfeição, já estaria ou fazendo outra coisa, ou faria aqui, eu estaria aqui mesmo. Acho que acredito que os espíritos perfeitos, eles também olham para nós e falam assim, nós vamos ajudar essas crianças espirituais. Vamos lá. Então, isso é auxiliar ao próximo, né? Independente de onde você está, se não, o que seria de nós, né? Sem os nossos mentores, sem esses protetores espirituais, sem os guias, o que seria de nós sem os nossos anjos da guarda? Que muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria que até estão encarnados no sentido de pessoas. Porque eu nunca vi meu anjo da guarda, mas muitas pessoas se manifestaram como um anjo da guarda em situações que eu tive a necessidade. Mentores, o meu mentor eu já vi, então, mentor, isso aí não. Mas muitas pessoas, quando eu não enxergava e não via e não ouvia, se colocaram como mentores. Nossa Senhora eu nunca vi. Jesus também não. Não, dá o quadro, eu vi Jesus, sim. Não, o quadro que as crianças fizeram de Jesus. Essa visão isso aqui foi o Miguel e a Clara. Miguel desenhou e a Clara auxiliou na pintura. E eu perguntei, que pintura é essa, né? Obrigado, Fran. E eles falaram, Jesus. Então, eu vi Jesus. Ah, tá. Então, eu vi Jesus. Da forma mais prática e bonita, né? Porque é a forma aos olhos de uma criança. Então, o quanto, quando buscamos a nossa vida,
precisamos buscar coisas simples e práticas também. Assim com o olhar da criança. Pensar coisas boas. Não é difícil pensar coisas boas. Falar palavras suaves. Às vezes as pessoas nos tiram do sério. Mas é nesse momento que estamos a teste, né? Aqui no centro, todo mundo vai ter uma voz mais mansa, né? Mais suave. Mas no dia a dia, não tem. Então, assim, no nosso dia a dia, buscar isso é importante. E principalmente com aqueles que estão à nossa volta, né? Quando aquele ditado casa de ferreiro, espeto de pau, para o espírita, se isso for verdade, então você perde aquelas pessoas que estão mais próximas, né? As pessoas que você mais ama, filhos, pais, irmãos, esposa, esposo, mãe. Então, assim, trazer essa forma verdadeira e amorosa para a vida espiritual, ela é extremamente importante. A Fran trouxe teorias, assim, formas. A Fran é uma estudiosa aqui do centro, uma das, né? Eu não sou um cara muito estudioso, não. Temos a equipe dos estudiosos aqui. Ela traz aí, trouxe a questão da forma do ectoplasma, né? Tem pessoas trabalhando a questão como pesquisa. Isso é como provar o quanto o fazer o bem, o pensar o bem, o agir com o bem faz a diferença nessa manifestação física e espiritual, né? Às vezes o mundo está tão louco que se Jesus Cristo chegasse aqui e falasse, não, eu sou Jesus, você fala, não, você é louco, Jesus eu encontrei na esquina passada aqui, ó, tinha outro Jesus. As pessoas estão, muitas vezes, entrando numa sintonia muito ruim, porque esqueceram do mais simples, dessa base, né? Dessa base de amor, dessa base de verdade, dessa base desses protetores que são pessoas encarnadas, dos nossos mentores, desses nossos guias, desses nossos anjos da guarda que tanto fazem parte desse centro. Esse centro ele é cercado por anjos da guarda encarnados e desencarnados. Como tem, o anjo não encarna, né? Falou que anjo não encarna, então você não é anjo, Nicolau. Então, assim, mas Nicolau, como Nicolau, como Fran, Nivaldo e outros foram aqui do centro, minha esposa, são anjos que atuam sem as pessoas saberem, com trabalhos, doações, ajuda, orações. Maria Clara foi um grande anjo da guarda, conhecemos aí há mais de 40 anos. Quando você fala 40 anos, pesa, né? Mas não, 40 não, mais de 25, né, Clara? Então, assim, melhorou, né? Então, teve uma vez um trabalho de cura, doutor Evandro. Estávamos na outra casa, então as crianças ficavam no andar de cima e o doutor Evandro operando embaixo, né? Ali fazendo reconstrução, auxiliando as pessoas. E ele incorporado, e eu tenho uma incorporação consciente. Então, o barulho das crianças, aquilo estava me incomodando, né? Puxa, eu estou fazendo
esse barulho, né? O doutor Evandro deve estar incomodado com isso, então, poxa, devia estar em silêncio. Como é que eu falo para alguém parar de pedir para as crianças não fazerem barulho? E o doutor Evandro continuando, fazendo o que ele, auxiliando a pessoa ali. E aí teve um momento que ele pegou e falou: como é belo esse barulho das crianças. Como essa energia de verdade, amor, me auxilia no trabalho. Eu falei, puxa, desculpa aí. Acho que quem estava atrapalhando era eu, com os pensamentos lá. Assim, então, da forma extremamente amorosa, a simplicidade das crianças, a verdade, né? E a doação. O nosso centro, eu coloco nós, porque todos nós aqui, né? Ele chama-se Centro Espírita Simplesmente Amor. Não é uma... É para ser simples. Eu lembro quando nós estávamos pensando em o centro, que vamos pôr, o nome do centro, que nome vai ser, né? Qual que é o... E aí veio uma orientação do Heitor, né? Que é o mentor da casa, e ele disse, é simplesmente amor. E aí dividi com pessoas aqui, todo mundo, nossa, simplesmente amor. Assim, é simples. Fazer o bem é simples. Pensar o bem é simples. Auxiliar o próximo é simples. Auxiliar a você mesmo também é simples. Somos atacados? Somos. O centro é atacado? Sim. Como o Heitor disse a última vez, só para, enquanto estivermos fazendo bem, seremos atacados. Então, enquanto estamos sendo atacados, quer dizer que estamos praticando bem, estamos fazendo certo. Então, por isso a importância de trazer essa questão da alimentação, do processo simples. E é lógico, e quanto mais você estuda, mais você vai sofisticando isso, né? Mais você vai compreendendo, porque tem manifestações que você não compreende. E assim, ou tem ações de espíritos. Teve uma vez que um amigo nosso estava num trabalho mediúnico fantástico, estava muito bom mesmo. Esse trabalho são sim. Aquele trabalho está muito bom. E aí o espírito estava um processo de auxílio, né? De auxílio aos amigos perdidos na ignorância. Era um espírito que queria vingança, estava ali atacando muito a ele, né? E ele, o espírito atacando, mostrando o que ele ia fazer, o que ele fez, o que ele ia destruir. E aí teve uma hora que esse nosso amigo, ele perdeu assim a consciência, falou assim, então, me espera lá fora, já que aqui é um lugar sagrado, a gente não pode fazer nada, mas espera lá fora. O espírito volta e fala assim, tá vendo? Ele não mudou nada. Olha como ele está. E aí viu o mentor e falou assim, poxa, você acabou de estragar, não lembro o nome, as palavras corretas, mas você acabou de estragar um trabalho que durou muito tempo para conseguirmos trazer esse espírito, né? E a pessoa se perdeu ali, mas graças a Deus depois teve uma nova chance e ele compreendeu, ele estudou mais, ele abriu mais o coração, ele se doou mais e conseguiu resgatar esse espírito que tinha sido, inclusive, o pai dele nessa vida passada e assim por diante, que trazia muito ódio. Mas a importância do nosso trabalho, a importância do trabalho dos nossos amigos espirituais, a importância do estudo sobre a espiritualidade, a importância sobre o estudo
da humanidade, né? Principalmente o estudo do bem, fazer o bem, sem olhar a quem. E aí você, por alguns minutos, ou para alguém, você pode ser um anjo. Uma oração, quando você... Eu recebi muitas orações. Eu tive processos que fiquei muito doente, né? Muitas internações, assim por diante. E eu recebi bastante orações, bastante. Não sei se nessa vida eu consigo devolver tantas orações, mas estamos aqui, buscando fazer o bem. Então, vamos fazer a nossa fluidificação da água, vamos pegar aí as nossas garrafinhas, vamos mantê-la com a tampa aberta, fica mais fácil para os espíritos fluidificarem. Vamos ajudar também, não custa nada, né? E vamos pedir para os nossos mentores, que está aí ao seu lado, na sua casa, no seu lar, auxiliar aos nossos amigos perdidos na ignorância, que muitas vezes estão desencarnados ou estão encarnados, ou às vezes somos nós mesmos, os grandes ignorantes. Vamos pedir. Obrigado, a Nossa Senhora. Ó Senhor bom Deus, auxilia. Emana com muito amor para todos esses que buscam, através da vida espiritual, do trabalho espiritual e principalmente a fé, o socorro ao próximo e a si mesmo. Ó Pai, ilumina sempre, que possamos perdoar sempre e principalmente que possamos aprender a amar e sermos amados. Esta é uma das nossas maiores missões como encarnados. Auxilia, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fluidifica, mentores espirituais, a nossa água, para que possamos sentir em nosso corpo físico o mesmo amor, a mesma paz, a mesma luz que sentimos em espírito. Que assim seja, Mestre Jesus. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Fran vai liberar aí o... tá liberado já? Cada um pode soltar o próprio som. Pode soltar o som, a câmera. Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Até Boa noite. se Deus quiser. Beijos para todos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.